Sejam muito bem-vindos a mais um Bate-Papo Literário, um programa para quem aprecia uma boa história e uma boa conversa. E a nossa convidada de hoje é natural de Brusque, é escritora, numeróloga, cabalista e palestrante. É membro da Academia de Letras do Brasil, Seção Brusque, da Academia Brasileira dos Contadores de História e da Associação Literária Florianopolitana. É autora de livros de poesia, crônicas, ficção, autoajuda, numerologia, cabalística e infantos juvenis. Estou falando da escritora Maria Terezinha Debatim. E ela está aqui hoje para falar de sua mais recente obra intitulada Família Debatim e seus Pares. O livro faz um resgate da história da família desde 1696 e o lançamento pela editora Vitelli Publisher será no próximo dia 6 de junho em Brusque e contará com a presença de representantes da linhagem de Rambrucken, na Alemanha, cidade de origem da família Debatim. Maria Terezinha, seja muito bem-vinda. Eu estou muito entusiasmada para conhecer um pouquinho mais dessa história. Oi, Renata. Gratidão, né? Quem agradece sou eu por essa oportunidade. Que bom estar com você, né? Você é uma entusiasta, né, da literatura, então poder falar um pouquinho sobre essa obra, Família Debatim e seus Pares, é realmente gratificante para mim. Então, muito obrigada pelo convite, eu me sinto honrada, tá? E fico à tua disposição. Obrigada. Maria Terezinha, vamos começar então falando como é que surgiu a vontade, né, de escrever um livro sobre a história da sua família. Como e quando? Na verdade, eu comecei a pensar nisso muito cedo, sabe, Renata? Desde que eu comecei a escrever, eu sentia uma vontade imensa de não deixar a história da família e todas as histórias que os meus familiares contavam sobre a minha família Debatim, a família Rodolfo, que é da minha avó paterna. Eu tinha muita vontade de fazer esse registro. Eu sempre fico muito preocupada que o tempo vai nos levando para caminhos futuro, mas escuta, esse futuro foi baseado em quê mesmo? No passado, né? Num lugar em que alguém começou, que alguém startou tudo isso. Eu sempre gostei muito de ouvir as histórias que contava meu avô e os meus tios avós sobre a família, que vieram da Alemanha, a viagem que fizeram de navio. Então, eu sempre fui uma curiosa. Eu não sou historiadora, né? Mas sempre fui uma curiosa. Em 2012, eu fiz então uma viagem para a Alemanha, fiquei por lá na Europa uns 28 dias, levantando um pouco da história da família. E aí, como você disse, né, começa lá em 1680 e alguma coisa, e eu consegui ir até o meu nono avô e fazer muitas descobertas, né, que na família não se sabia. Então, a história toda começa com essa minha viagem para a Alemanha, encontrar o Karl Debatim, que é a pessoa que agora veio para cá prestigiar o lançamento. Na época, ele era considerado conselheiro da cidade de Rambrucken, na Alemanha. Para a gente, aqui equivale a ser um vereador, né? Ele tinha já 31 anos de vida pública e foi uma grata surpresa encontrá-lo e encontrar também o seu Joseph Baron, que é da linhagem da Francisca Debatim, que vem viúva da Alemanha para cá, de Wendelin Debatim, né? Francisca Baron. Então, tudo começa nesse resgate lá. Né? E lá eu consegui levantar, Renata, até o horário que o navio saiu com a família. Nossa, 2012, isso faz então 11 anos. 11 anos. Como é que foi esse processo de pesquisa? Porque, gente, pesquisar sobre família, sobre árvore genealógica não é uma coisa fácil, né? E ainda vir lá de 1696, conta pra gente como é que foi esse processo. Eu digo que uma das coisas que eu aprendi na Alemanha é que, apesar da guerra, eles têm muito cuidado com a história, sabe? Então, eles realmente preservam isso, Renata. E eu consegui, com o seu Joseph
algo que me ajudou muito, porque foi um livro escrito por 3 historiadores falando sobre a cidade de Rambrucken. Então, com eles, eu tive um pontapé inicial muito importante, porque aqui no Brasil, eu te conto o seguinte, quando eu fui aluna do Colégio São Luís, em Brusque, que é um colégio de padre, bem tradicional, tinha um professor que, o tempo inteiro que ele fazia a chamada, ele dizia Maria Terezinha de Batã. E eu falava, nossa, mas é de Batim, sabe? Aquilo me incomodava. E eu falo que uma menina de 11 anos e que não tinha internet, não tinha Google para ir lá pesquisar, por que ele fala de Batã quando o nome da minha família é de Batim? E ele dizia assim, porque de Batim é francês. E muita gente perguntava para a gente assim, você é italiana? De Batim. E quando, na Alemanha, eu consegui esse livro, eu descobri que, na verdade, meu nono avô para trás, ele migra da França para a Alemanha. Então, de Batim não era escrito com B, mas com W. Então, era D-E-W-A-T-H-I-N. Então, eu descubro que, embora a família se considere alemã, e vem falando alemão, e ali tem uma proximidade muito grande, porque essa região de Baden-Baden, de onde vem a nossa família, ela faz fronteira com a parte norte da França. Então, embora todo mundo se considere alemão, e vieram falando alemão, esse nono avô, ele migra da França para a Alemanha. Por isso, até nesse livro de historiadores, eles dizem de Batim, um nome que vem de batismo. Fazem essa associação, tá? Então... E a grafia também, né? A grafia do nome acabou mudando. E aí, então, se explica também, né, o debatão que o professor falava. Exato, exato. Então, assim... sabe, muito interessante quando eu consegui levantar então essa linhagem na Alemanha e de onde descendia minha família, que vem para o Brasil, né? E toda a história que começa aqui na colônia Itajaí, porque toda a família, eles chegando na colônia Itajaí, eles fixam residência na então localidade de Guabiruba, que hoje é um município, mas virou município em 1953. Né? Eles chegaram aqui em 1860. Então, primeiro, era considerado uma colônia, porque era o tempo da colônia, né? E era chamado Colônia Itajaí. Brusque era considerado a Vila São Luís Gonzaga. O meu tataravô, por parte dos Rudolf, foi um dos primeiros vereadores em Brusque. Então, eu consigo, Renata, um documento, uma cópia do documento antigo, de uma das sessões da Câmara Municipal em Brusque, datada de 1887, em que ele era, então, conselheiro ou vereador, com a assinatura dele. Que legal. Maria de Batim, a gente vai fazer um pequeno intervalo. Eu quero que você volte contando essa história e, é claro, toda a história da família, essa origem maravilhosa, que é muito bom esse resgate familiar. Tá ok? Não saiam daí, que a gente volta já já. Olá, estamos de volta e o bate-papo literário de hoje tem a honra de receber a escritora, numeróloga, cabalista e palestrante Maria Terezinha de Batim. Ela está aqui hoje para falar de sua mais recente obra intitulada Família de Batim e seus pares. O livro faz um resgate da história da família desde 1696 e o lançamento pela editora Vitelli Publisher será no próximo dia 6 de junho em Brusque e contará com a presença de representantes da linhagem de Rambrucken, na Alemanha, cidade de origem da família de Batim. Voltando então, Maria Terezinha, você está falando de um documento que você encontrou na Câmara de Vereadores em Brusque. Conta pra gente. Isso. Esse documento é muito interessante, né? Porque a família de Batim,
que chega nessa região de Itajaí, então, né, e ela se fixa em Guabiruba. Já o meu outro tataravô, que é Rudolf, fixa a residência no bairro de Águas Claras. Tudo era Brusque, tudo era o mesmo município. E depois a filha, né, do João Batista Rudolf se casa com Frederico de Batim, então meu bisavô e minha bisavó, e como essa sai então a família de Batim Brusque. Ele foi o único que saiu do ninho lá de Guabiruba e veio formar essa família em Brusque. E o meu tataravô, então, por parte de pai, né, paterno, o João Batista Rudolf, que na verdade o nome dele de batismo é o de registro, porque ele vem da Alemanha já com 20 e poucos anos, Johannes Baptist Rudolf. Né? Ele passa a ser um dos primeiros vereadores na época do Império, e eu consegui, em documentação da família, um documento da participação dele em reunião em que decidia a verba que o prefeito ia poder gastar naquele ano, com a assinatura dele. Né? Ele foi um dos pioneiros do bairro de Águas Claras, e por isso tem um busto numa pracinha próxima à igreja, que está sendo, como se diz, reconstruído, porque um caminhão entrou no dia 25 de janeiro desse ano e botou o busto no chão. Então a gente já está refazendo isso, né? Mas a família de Batim, a família Rudolf, que dão, na verdade, origem a todo o bairro de Águas Claras. Ali moravam muitas poucas famílias. Veja que meu pai, que vai fazer 90 anos agora, amanhã, Renata, né? Vamos festejar os 90 anos dele, e ele, eu digo que é o coautor desta obra. Que legal, né, que Maria Terezinha, pode colocar mais pertinho, isso, não, acho que mais para baixo, desculpa, aí, isso, um pouquinho mais para cima, aí, isso. Maria Terezinha, o programa vai ao ar, então, quando o seu pai estiver fazendo amanhã, né? Quando estiver fazendo sexta-feira, 90 anos. Que coisa mais bacana. E ele tem uma participação, você faz um agradecimento muito especial a ele, porque ele tem uma participação muito especial nessa história, com certeza. Fala pra gente. Com certeza. Eu falo que meu pai é coautor desta obra, né? E ele é que me conta a maior parte das histórias, né? Porque da família, em termos de idade, só tem ele mais os 3 primos, né? Os outros já vieram a falecer. Então, meu pai me contou praticamente 90% das histórias que tem aqui, né? Fora aquilo que eu levantei historicamente e tal, histórias da família, quem conta é meu pai. Então, ele está fazendo 90 anos, Renata, e com uma memória privilegiada. Eu, inclusive, digo a ele que vou ficar muito chateada se ele não me deixar isso como herança. E só para você ter uma dimensão, quando eu perguntei ao meu pai, mas como que era formado esse bairro de Águas Claras? E ele me disse, minha filha, anota aí, eram 18 famílias. Então, quando ele me fala o nome das 18 famílias, 13 eram ou de Batim ou Rudolf, né? Quer dizer, eram famílias, era da nossa família. E 4 outras famílias, aliás, 5 outras famílias que não tinham esse sobrenome. Então, assim se forma o bairro. E tem uma curiosidade, né, que eu conto no livro, que a minha tia-avó doou toda a sua herança para a igreja. Então, a igreja de Águas Claras, que a gente chama da igreja de São Judas Tadeu, o cemitério, a casa paroquial e tudo que há ali é uma doação da família. Então, a família realmente tinha um compromisso muito grande com o desenvolvimento do bairro. E você fala ali, eram 18 famílias, né, no bairro, e era muito comum também a família casar entre eles, né? Então ficava sempre as mesmas famílias. Você tem ideia de quantos de Batins tem hoje aí em Brusque, ou enfim, em Santa Catarina? Porque devem estar espalhados, eu acredito, né? Sim. A gente tem, por exemplo, eu localizei na minha pesquisa, né?
em algumas cidades, assim, espalhada, uma família que vai para cá, outra para lá, mas aonde se concentra? Se concentra em Blumenau, Guabiruba e Brusque, né? Debatinha, assim como todas as famílias alemãs, são de poucos filhos. Então, não é uma família grande, tá? Por exemplo, eu estou reunindo agora, deve dar aí no lançamento, realmente de familiares, umas 70 pessoas, tá? Então, a gente tem hoje também algumas pessoas da família que moram em São Paulo, moram em outros lugares que não vão poder vir, né? Mas eu diria para você, assim, que a gente deve ser umas 200 pessoas ao todo. Mas é bastante tá? gente. Então, não é uma família grande. E veja, sobre isso, eu acho que tem uma coisa muito, muito interessante. Eu fiquei sabendo na minha pesquisa que Blumenau não é mais uma... Eu estou aqui com o meu blazer, né? Para cima e para baixo, desculpa, gente. Imagine. Que Blumenau hoje não é mais essencialmente alemã. E que Santa Catarina tem hoje 60% da sua população italiana. Olha. Então, entre a família, né, os alemães, eles brincam, né? Porque eles dizem, claro, o alemão sempre preocupado em dar o melhor aos filhos, arrumava no máximo 3. Né? Enquanto que cada família italiana que migrou, arrumava 10, 12, 14. É verdade. E essa diferença, eu posso dizer para você com testemunho, porque a minha mãe é italiana. Sim. Né? O meu tataravô italiano migra da Itália. E então a família da minha mãe, eles vêm assim de 10 filhos, 12 filhos, 8 filhos, né? Enquanto que na família do meu pai, assim, 2, nenhum. Cada um tem a sua tradição, né? Maria Terezinha, a gente vai fazer mais um pequeno intervalo. E na volta, eu quero falar de um assunto que eu acho bem interessante, que foi a proibição de falar a língua alemã aqui no Brasil, né, na época de Getúlio Vargas, 1930. Eu quero saber como é que foi isso para sua família, tá bom? Não saiam daí que a gente volta já já. Olá, estamos de volta e o bate-papo literário de hoje tem a honra de receber a escritora, numeróloga, cabalista e palestrante Maria Terezinha Debatim. Ela está aqui hoje para falar da sua mais recente obra, intitulada Família Debatim e seus Pares. O livro faz um resgate da família desde 1696. E o lançamento será pela editora Vitelli Publisher no próximo dia 6 de junho em Brusque e contará com a presença de representantes da linhagem de Rambrucken, na Alemanha, cidade de origem da família Debatim. Maria Terezinha, para só localizar um pouquinho no tempo, então os primeiros Debatins vieram para o Brasil quando? 1860. Já bastante antes dos italianos, né? Aqui no sul do Brasil, os italianos vieram, a primeira safra, vamos dizer assim, né? Os primeiros italianos vieram em 1878, 18 anos depois. Isso. E vocês, então, passaram, é claro que foram passando as gerações, né? E aí teve uma época, na época do governo Vargas, né? Que foi proibida a língua alemã em todo o território brasileiro. Como é que foi para vocês lidar com essa proibição? Certamente você traz histórias no livro falando sobre isso, eu acredito. Sabe, essas histórias me foram contadas pelo meu avô, pelos meus tios-avós, sabe, Renata? E sempre foi uma história que me incomodou muito, porque eu fico imaginando como seria para a gente, digamos, brasileiros, se amanhã, em função de uma guerra, né? Porque nenhum deles veio para cá por nada. Eles vinham fugindo da pobreza, fugindo da guerra. Inclusive, no livro eu conto, né, a minha tataravó, para poder apressar essa viagem para cá, ela declara que ela tem dinheiro para a viagem, que ela não ia depender do governo, então era mais fácil eles autorizarem a vinda. E nesse período que ele chegou aqui, eu imagino como seria para um de nós
ir morar num outro país, fugindo da guerra, fugindo da dificuldade, e de repente, olha, você não pode mais falar a tua língua mãe em lugar nenhum. Se você for pego, você vai ser preso. Porque era isso que acontecia. Ouvindo essas histórias, eu via isso, sabe, como uma violência tão grande, que me revoltava muito. Porque, veja, o Brasil precisava dessa mão de obra. O Brasil precisava desse estrangeiro que tinha conhecimento. Meu bisavô e meu tataravô, eles eram especialistas em fazer rodas dentadas de engenho. Então, às vezes, as pessoas esperavam, por exemplo, eles sempre trataram Florianópolis como desterro. E eles, às vezes, levavam um ano para atender a demanda de quem precisava, né? Porque era uma expertise deles. Então, o Brasil tinha carência de todo tipo de técnica, né? Mas, sim. Eles vinham para cá e vinham com o nome de agricultor, né? Porque a ideia primeira é que vinham trabalhar na terra, mas eles traziam, na verdade, na bagagem, muita informação e muito conhecimento, como o caso do meu bisavô, né? Que não é só da minha família, mas de todas as famílias que vinham, cada um na sua área. E eles relatavam com muita tristeza o que eles passaram nesse período. Os mais velhos que não tinham aprendido português, quando aparecia alguém na estrada, longe, e que eles não conheciam, eles se escondiam no porão. Porque se eles fossem atender, eles não sabiam falar a língua, e falavam algumas palavras e com um sotaque muito alemão, né? E se eles fossem pegos falando o alemão, eles eram presos. Então, eu olho para trás, sabe, às vezes até relendo o que eu tinha escrito, e eu, às vezes, pensava, será que eu não estou sendo muito dura nesse registro? Mas no momento seguinte eu dizia, não, sabe, daqui mais 50 anos, 100 anos, quem vai ler precisa saber que isso aconteceu. Né? Perfeito. Então, hoje a gente fala muito de respeito pela diferença, a gente fala muito do preconceito, como se isso fosse uma coisa nova, Renata, mas não é. Isso é uma coisa do humano. É verdade. E como é importante esse registro histórico para as próximas gerações, né? Porque, como você mesmo falou, para a gente conhecer, para a gente saber quem a gente é, né? Olhar para o futuro, a gente tem que voltar para o passado, tem que saber de onde a gente veio, o que sofreram os nossos antepassados, né? E eu fico imaginando aí as próximas gerações conhecendo essa história por meio do livro. Que importante que é, né, Maria Terezinha? Eu acho que o livro, ele faz ele deixa registrado, né? Ele perpetua que você daqui, né, os nossos, aqueles que vão vir nos substituir, né? E que daqui 100 anos vão olhar e vão dizer assim, nossa, mas eu tenho uma história, né? Minha família veio da Alemanha, aconteceu assim, fizeram um trajeto. Então, eu sempre fui muito ligada à história, sempre gostei de ouvir, e eu estou muito feliz com o resultado. Eu digo para você assim, ó, eu tive que me obrigar a finalizar um livro. É um livro que está aqui com 400 páginas, mas ele me trouxe uma dinâmica de querer registrar mais, né? Eu trago um pouquinho da história da família da minha mãe, dos pares, né, que vieram se juntar aos Debatim, né? Um pouquinho da família Rudolf, mas eu já tenho vontade de um segundo livro me aprofundar nessas famílias que vieram fazer parte, porque é realmente apaixonante a gente ir lá e cutucar esse celeiro de informações e de histórias, e quanta história bonita, e quanto registro, e quanta vida, né? Tem ali para ser contada. Maria Terezinha, faz um convite especial, então, para quem está nos assistindo, para participar do lançamento. Pois é, eu quero dizer, então, para aqueles que estão nos assistindo, sejam bem-vindos nesse lançamento. O lançamento será no restaurante Vô João, que é comandado pelo meu irmão, né? Ele tem hoje 3 restaurantes, começou lá atrás, ele e minha mãe. E esse restaurante, Renata, ele foi construído aonde foi a primeira casa dos meus bisavós. Nossa, que delícia de livro. Eu quero conhecer, certamente, daqui a pouquinho eu vou lá no Vitelli para adquirir um.
E desejo muito sucesso no lançamento e parabéns por ter escrito esse livro sobre a família. Isso é muito importante, tá bom? Tudo de bom. Muito obrigada, Renata. É sempre um prazer muito grande estar com você, né? Você é aquela pessoa que deixa o entrevistado falar. Parabéns por isso. Quem vem para a entrevista tem a ânsia, né, de falar sobre o assunto. Então, muito obrigada por esse espaço e eu estou sempre à disposição. E eu conversei hoje com a escritora e palestrante Maria Terezinha Debatim. Mas antes de terminar o programa, eu quero fazer um agradecimento especial aos parceiros do Bate-Papo Literário. Eu quero agradecer ao Estúdio Morgana Anacleto, especializado em sobrancelhas e beleza, a Academia Toia, que há 43 anos mantém o nosso corpo em movimento, e a editora Vitelli Publisher, que ajuda a escrever a história de quem escreve suas histórias. E o Bate-Papo Literário está no ar aqui na UniTV SC. Mas se você também pode assistir o programa no canal do YouTube chamado Bate-Papo Literário com Renata Dalbó. Vá lá e inscreva-se. Muito obrigada pela companhia de vocês. Espero todos novamente no nosso próximo Bate-Papo Literário. Até lá!